Vamos lá então, galera. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos começar a realmente fazer acesso a banco de dados, tá? Então, eu vou fazer uma modificação total aqui na estrutura daquela telinha que a gente estava fazendo para a gente trabalhar com acesso a banco de dados. Tá joia? Tá tranquilo? Então, a primeira coisa, eu vou explicar algumas coisas e vou fazer outras, tá? Nós estamos trabalhando com o modelo MVC. Esse modelo divide a aplicação em Model, Viewer e Controller, certo? Model faz a transição de orientação a objeto para relacional, que é o banco de dados, e vice-versa, tá? Então o model pega os dados, ou a camada de model pega lá do banco de dados que está tudo relacional, traz para a aplicação orientada a objeto, e pega da orientação da aplicação orientada a objeto e manda para o banco de forma relacional. Então o model faz isso aí. O viewer são as telas da aplicação, tá? Seja web, ou seja jogo, ou seja desktop. Nós estamos fazendo desktop. E a camada de controller faz as operações CRUD, que são Create, Request, Update, Delete, ou seja, insere, altera, exclui, consulta no banco de dados, e implementa regras de negócio no sistema. O que são as regras de negócio? Por exemplo, eu estou fazendo um sistema de uma biblioteca. Aí, para o cara pegar livro, ele só pode pegar livro emprestado se ele devolveu o último livro que ele pegou. Aí, se ele devolveu fora do prazo, ele só pode pegar se ele pagar a multa. Então, isso são regras de negócio da biblioteca, tá? Então, quando eu falo em regras de negócio, é como o local funciona, como o sistema tem que garantir que as coisas funcionem da maneira como deve funcionar, tá certo? Beleza? Então, eu vou dividir a aplicação em 3 pacotes. Um pacote para Model, um para Viewer e um para Controller. O no Model vão ficar só as classes de Model, o do Viewer só as telas e o Controller só a camada de acesso ao banco de dados por hora, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Olha só, nós temos a nossa aplicação aqui, ó, tá certo? Que não é essa não, é IFRJ 2017-02, tá beleza? Nossa aplicação tá ali. O que eu vou fazer? Dentro de RSC, eu vou criar os 3 pacotes. Então, olha lá, novo, pacote Java, eu vou criar o pacote de Model, vou criar o pacote Viewer, e vou criar o pacote de Controller. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, vou fazer o seguinte. Tá vendo aqui a aula 3? Aluno, tá vendo? Aluno só tem getSet. Tá vendo? A classe aluno é só propriedade getSet. Então, esse cara aqui é uma classe da camada de Model. Beleza? Então, ó, mandei refatorar, ele copiou para lá. Tá copiando. Então ele recortou e colou, tá copiando para lá. Tá lá. Os FRMs, FRM aluno principal, são aquelas 2 telas, né? A tela geral do programa com o menu que abre a tela de aluno, beleza? Então, esses 2 caras aqui
são da camada de view. Então, eu vou pegar e vou arrastar eles para dentro da viewer. Olha lá, eu tenho que, quando arrastar, olha lá, eu estou movendo as classes. Então, eu tenho que clicar no botão refatorar. Por quê? Porque eles vão alterar lá no topo da classe o pacote em que a classe está. Senão vai ficar dando erro no meu programa. Então, eu vou mandar refatorar. Aí ele faz as alterações necessárias e move. Beleza? Tá tranquilo? Então, tá lá. E aí, esses caras aqui, ó, eu posso apagar. Então, não vai me servir mais. Eu vou apagar. Apaguei. Aqui também. Espera aí que ele está apagando. Aqui também esse IFRJ eu posso apagar. Ó, exclusão segura com busca de uso, enfim, apaguei. Então eu tenho aqui agora as minhas classes. Vamos ver se o projeto ainda funciona. Ó, dei um play nele. Você botou alguma coisa dentro do controller? Não, o controller não tem nada. Ó, o que eu consegui copiar, tá aqui, ó, model tá com aluno, viewer tá com FRM principal e FRM aluno. Aqui, ó, aparentemente o que a gente fez está tudo funcionando, ó lá. Beleza? Então, aparentemente está tudo funcionando. Ok? Tranquilo aí? O que não foi esses três aluno, FRM aluno, FRM principal, eu posso apagar da minha vida. Não da minha vida, porque vocês ainda não fizeram prova, né? Mas eu posso apagar. Beleza? Tranquilo? Todo mundo nesse ponto? Agora, veja bem, eu vou começar a criar a camada de acesso a banco de dados. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vou acessar banco de dados é o seguinte: o Java não acessa diretamente banco de dados. O que ele faz? E aí não é só o Java, né? Todas as linguagens de programação, a não ser as que são nativas, tem linguagem de programação que já vem com o banco de dados junto. Aí não precisa de driver para conectar, tá? Mas eu vou falar mais do Java, né? No Java, como é que funciona? Eu quero me conectar a um banco de dados, ok? Cada fabricante de banco de dados, por exemplo, a Microsoft com SQL Server, a Oracle com Oracle, Firebird, MySQL, enfim, a Database, FreeBSD, enfim, qualquer banco de dados, o que eles fazem? Eles constroem um programa em Java e disponibilizam esse programa. Esse programa tem classes que permitem que o seu programa acesse o banco de dados deles. Tá certo? Então, a gente chama esses programas de drivers de conexão. Por quê? Porque driver é uma categoria de programa que faz uma coisa conversar com outra. Tá? Por exemplo, você não baixa o driver da placa de vídeo, é porque seu computador precisa conversar com a placa de vídeo. Você não baixa o driver do modem, da placa de som, da impressora, isso aí. Então é porque o seu computador precisa conversar com aquele hardware. E o driver de conexão é o programa que, no caso do Java, é um programa jar, que é Java Archive, é um arquivo Java, né, compilado já, que eu vou adicionar na minha aplicação, e esse cara vai ter classes dentro dele que eu vou instanciar, e essas classes vão fazer com que eu consiga me conectar no banco de dados que eu quero. Beleza? Então,
para cada banco de dados, eu tenho driver específico para conectar naquele banco. Beleza? E aí eu tenho que procurar na internet e baixar. Beleza? Então eu vou dizer, ó, driver Java para, sei lá, Oracle. Ah, se eu tiver no Visual Studio, driver .NET para tal banco. Então eu driver Java para MySQL, enfim. E aí eu vou buscando esse drive, fazendo download. A partir do arquivo pronto, do download feito, o processo é o mesmo que eu vou explicar aqui. Beleza? O processo é o mesmo. Então, na pasta de vocês já tem a pasta compartilhada, então é só baixar. Tá certo? Só pegar lá da pasta que eu compartilhei. O que eu vou fazer? Olha só. No projeto, tá vendo? Botão direito, propriedades. Tranquilo? Dentro de propriedades eu vou em bibliotecas. Certo? Dentro de biblioteca eu vou adicionar um jar. Olha lá, o Java Archive, um arquivo Java. Beleza? Clico aqui e aí eu vou procurar no meu computador onde está esse arquivo. Então o meu eu acredito que esteja aqui. Aí tá aqui, ó, dentro de SQL JDBC4. Tá vendo? Olha lá, é esse arquivo aqui. Beleza? Se eu mandar abrir e der algum pau, o arquivo tá ruim. Tá certo? Então eu tenho que baixar de novo. Tá? Então lá, o meu é esse aqui, SQL JDBC4-2.0. Mandei abrir, ele tá lá. Beleza? Ó, ok. O que vai acontecer? Ele vem aqui para a pasta lib, aqui ó, de library, de biblioteca. Tá beleza? Olha só, dentro dele o que é que tem? Aqui ó, tem um projeto. Olha lá, olha os pacotes do projeto, tá vendo? Tem um pacote com Microsoft, SQL Server, JDBC e dentro dele, olha a cacetada de classes que tem. Olha só. Então todas essas classes vão fazer com que eu consiga me conectar. Tá vendo que as classes não são .java, são .class? Porque elas já estão compiladas. Então aqui ó, se eu clicar nela aqui, eu não sei nem... Ah, ele ainda deixa ver o código. Tá vendo? Ô, Dinheiro. Sim. Eu já tenho o SQL no PC. Não. Não, você tem o MySQL, né? Será que esse pacote vem junto? Do MySQL no NetBeans vem. No NetBeans pro MySQL vem. Agora, com o SQL Server não. No NetBeans já tem dentro do NetBeans o pacote. Aí, beleza. Então, eu já consigo criar a minha conexão com o banco de dados. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Na classe de controle, no pacote de controller, eu vou criar uma nova classe Java. Tá? Vou chamar essa classe de DAO. DAO é uma sigla, por causa disso que eu estou colocando todas as letras em maiúsculo. Tá? A sigla é de Data Access Object. É um objeto de acesso a dados. Tá? Então eu vou criar essa classe DAO. Vou finalizar aqui. E ela já está lá para mim. Beleza? O que eu vou fazer nessa classe? Eu vou criar aqui um método para conectar no SQL Server. Então, esse método, ó, public connection, tá vendo? Ele me devolve uma connection, aí eu tenho que dar um Ctrl espaço aqui para eu importar a connection certa. Tá vendo? Que tem connection para conectar numa cacetada de coisas. Só que a que eu quero é para me conectar no banco de dados. Então é a java.sql. Tá vendo? Então tem que ficar esperto. Às vezes a pessoa importa, ela está usando o nome da classe certo, está tudo certo,
mas o código dela está apresentando erro. Aí quando você vai ver, o import saiu errado. Tá? Então tem que prestar atenção nos imports. Então, ó, eu estou importando da java.sql. Então, olha lá, java.sql.connection. Beleza. E eu vou chamar o método de conectar. Beleza? Tá lá. Ah, isso aqui tá mais. O que eu vou fazer no meu método conectar? Primeira coisa, eu vou fazer uma estrutura de tratamento de erro, que é chamada de try-catch, tá? Eu vou explicar, eu vou fazer a estrutura primeiro fora do código para explicar ela, porque até agora vocês nunca viram um try-catch na vida. Já viram? Já, try-catch já. Onde vocês viram? Isso. Ah, vocês viram com isso? Melhor ainda, graças a Deus. Vamos lá então. Então, o primeiro catch que eu vou fazer é de class not found exception. Class not found exception. Tá? Class not found exception. Print stack 3. Beleza. O segundo catch que nós vamos fazer é o do SQL exception. E o terceiro é o exception. Beleza, então isso aqui você já sabe. Está dando esses erros porque ainda não tem o código aqui feito. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar, ó, string URL recebe, ó, JDBC SQL Server // ultrabook // localhost 1433 ponto e vírgula database name igual eu vou deixar o database name vazio por hora, então eu só vou colocar o ponto e vírgula aqui, user igual a SA. Você recita de novo? Não, calma. Password igual a DY5278. Não, quando eu falo receita de bolo, é porque vai sempre ser igual. Então, igual. O que acontece? Eu ainda não criei aqui um banco de dados para gente. Então, eu vou criar o banco agora, só para vocês verem aqui o parâmetro que eu vou fazer. Eu já posso colocar aqui Java 2017-02. Beleza? O meu banco de dados vai ter esse nome. Tá? Então eu já vou copiar aqui e vou me conectar aqui no SQL Server e já vou criar esse banco. Olha lá, create database use, create database Java 2017-02, criei o banco, agora eu entrei no banco. Beleza, já estou no banco. Tá certo? Então, tá lá. Aí agora que eu já tenho a string de conexão, eu vou fazer isso aqui, ó. Class ponto for name. Eu vou passar aqui, ó, Microsoft
Caramba, vamos lá, com ponto Microsoft ponto SQL Server ponto JDBC ponto SQL Server Driver. Vou diminuir aqui um pouquinho só para vocês conseguirem ver. SQL Server Driver, beleza. Aí agora, vou diminuir mais um bocadinho para a gente poder ficar aqui, beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a classe de connection, né? Connection com, essa é a variável, recebe Driver Manager, novamente do JavaSQL, né? Ponto get connection, e aí eu passo a URL. Feito isso, eu já estou conectado no banco, então return connection, eu retorno a conexão. Vamos entender isso aqui, tá? Deixa eu só ver o que está pegando. Está faltando, acho que algum... Não, deixa eu ver. É claro. Aqui embaixo eu vou colocar um return null. Tá? Porque se algum erro acontecer aqui no meio, ele sai dessa estrutura, não executa o return e ele vai fazer um dos catches e depois ele tem que retornar nulo. Tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Esse cara aqui é a string de conexão para o banco de dados. Então aqui eu aponto onde está o banco de dados, eu aponto até aqui, olha, onde está o SQL Server, tá vendo? Quando ele chega no SQL Server, quando a aplicação chega no SQL Server, ela encontra aqui, ó, uma cacetada de banco de dados. Então ela tem que saber em qual desses bancos ela vai conectar. Então eu passo o parâmetro depois database name para ela saber qual o banco que ela vai conectar. Por último, usuário e a senha. A senha daqui eu acho que é IFRJ somente, tá? O usuário é SA mesmo. Bom, aqui, tá vendo class for name? O que é esse class for name? De um nome, ó, for name, de um nome, eu instancio uma classe. Tá vendo? Então eu estou passando o texto do nome da classe, do caminho da classe, com pacote com tudo. E eu espero encontrar essa classe dentro deste caminho, para que eu tenha uma instância dela, para que através dessa instância, quando eu instancio essa classe, ela vai para o gerenciador de drivers. E o gerenciador de drivers pede uma conexão passando com o banco de dados, passando o endereço do banco para ele. Beleza? E aí, onde está essa classe aqui, ó? Com o Microsoft SQL Server JDBC. Olha aqui, ó. Dentro da lib, o nosso SQL JDBC, tá vendo? Olha lá o caminho, ó, com o Microsoft SQL Server JDBC. Aí, ele está até aqui, ó. Aí agora eu tenho aqui, ó, SQL, ó, SQL Server Driver. É essa classe aqui que eu estou instanciando, tá vendo? Beleza? Então eu estou usando o class for name para instanciar essa classe aqui de dentro do arquivo jar que eu anexei no meu projeto. Tranquilo? Não, isso é bom. Tem que estudar. Então eu estou instanciando essa classe aqui, ó. Essa classe aqui, eu não preciso nem saber o que ela faz direito, tá? Ó, isso aqui para mim, não entendo nada disso.
Ele tem só uns comentários lá, enfim, coisa e tal, mas eu estou instanciando essa classe aqui e ela está me dando uma conexão com o banco de dados. Se tudo der certo, já estou conectado. O que eu tenho que mudar aqui para cada projeto que eu for fazer? Olha só, daqui até aqui é o endereço do meu SQL Server. Beleza? Professor, o endereço do meu SQL Server, onde que eu descubro ele? Estou dentro do SQL Server, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, olha lá, vou desconectar, vou conectar de novo. Tá aqui, o meu chama Ultrabook. Tá beleza? Então, o nome que aparecer aqui é o nome que a tua aplicação vai conseguir enxergar o SQL Server. O usuário é sempre o SA, no nosso caso, e a senha, a padrão que eu pedi para colocar em todas as máquinas aqui é IFRJ. Então eu tenho que funcionar com ela. Beleza? Mas aí, se você instalou o computador, o SQL Server na sua casa, você tem que saber a sua senha, né? Porque senão fica ruim. Você que instalou? Você seguiu o coisa do meu lado? Não, esse aqui já tinha instalado da aula do PHP do ano passado. Passado do João. E ele não pediu para colocar senha, ele só foi colocando o usuário todo. Tá, presta atenção no meu SQL Server lá, que vai ficar isso na aula. Se não der tempo de você fazer agora, depois você vai fazer, tá? Olha só, o que eu vou fazer? O meu SQL Server, eu fui na instalação próximo fim, e ele não tem senha para entrar. Beleza, olha o que eu vou fazer, no nome da instância, botão direito, propriedades, deixa eu só ver uma parada aqui, geral, memória, processador, segurança. Em segurança, o seu vai estar marcado só esse cara aqui, modo de autenticação do Windows. Você vai pegar e vai marcar de baixo, modo de autenticação do SQL Server e do Windows. Ele continua podendo conectar desse jeito, mas ele passa a poder conectar com o usuário e senha, tá? Deixa eu ver, conexões não muda nada, configuração não muda nada, permissões também não muda nada. Beleza, fez isso, ok. Aí você vem aqui em segurança, logon, e aí você vai achar o usuário SA. Você vai achar o SA porque ele é o usuário administrador do SQL Server, então tem em todos. Você vai dar um duplo clique nele e vai abrir essa janela aqui, certo? Você vai colocar a sua senha aqui, tá? Qualquer que seja o tamanho de senha, ele vai dar essa quantidade de bolinha aqui. Então não fica, digitei uma senha com 2 caracteres, apareceu só um monte de bolinha. Não tem problema não. É isso aí mesmo, é disfarce. Tá? Então você vai colocar a senha aqui e repetir ela. Aí isso está na geral. Funções do servidor não vai mexer nada. Mapeamento do usuário não vai mexer nada. Status. Você vai habilitar o logon, tá? E vai conceder permissão de conectar no banco de dados. Uma coisa é eu poder me logar. Veja, eu posso me logar, mas eu não posso conectar em nenhum banco. Então, se você não habilitar o de cima, você só consegue fazer logon. Você está no SQL Server, mas não pode conectar em nenhum banco. Então também vai dar pau. Então vai marcar ali, vai dar OK. Acabou de fazer as alterações, vem aqui, botão direito, e aí você vai reiniciar o servidor. Clicou em reiniciar, tá feito. Beleza? Aí vai na tela vai na tela, né, para mandar conectar. Você vai pegar e vai mudar, tá vendo a autenticação? O seu tá assim, a autenticação do Windows.
Aí você vem e marca a autenticação do SQL Server e manda preenche o usuário e senha e manda conectar. Beleza? Tranquilo? Então vai ficar gravadinho aí. Se você não conseguiu fazer agora, depois você faz. Beleza. A partir de agora, eu já tenho esse cara aqui. Então, isso aqui vai servir, enquanto eu estiver trabalhando com SQL Server, todo o aplicativo que eu fizer, todo o programa que eu fizer em Java, eu vou copiar e colar esse cara aqui. Então, não é que. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente ver o seguinte, ó. Para cada classe de modelo, eu tenho que ter uma classe de controller. Essa classe de controller vai ser a classe que vai fazer as operações daquele model no banco de dados. Então, essa classe de controller é a classe que vai inserir um aluno no banco de dados, um aluno que vai alterar, cadastrar, excluir, consultar e fazer o que mais for preciso. Tá certo? Então, eu vou no controller, como eu já tenho um módulo de aluno, eu vou no controller, WhatsApp dos infernos, eu vou no controller e vou criar uma classe de controle do aluno. Então eu chamei ela de CTRL aluno, só para diferenciar aluno que está no model e aluno que está no controller, porque senão as classes com o mesmo nome, depois eu vou fazer confusão na minha programação, tá certo? Então olha lá, criei a classe de controller do aluno. O que eu vou fazer com essa classe? Eu preciso que ela já saiba se conectar no banco de dados. Então, qual é a classe minha que já sabe conectar no banco de dados? A DAO, certo? Então, eu vou fazer essa classe herdar da classe DAO. Então, eu vou... Vocês estudaram a herança com isso? Eu exemplo do cachorro. O cachorro? O cachorro? O cachorro é um tipo de animal, ele é de animal. É isso aí, beleza. Então, ó, a herança aqui, eu uso a palavra extends. Então, a minha classe de controle do aluno, ela extends DAO. Beleza? Então, ela está herdando de DAO. Logo, ela já consegue fazer as mesmas coisas que a DAO. Tá certo? Beleza? Então, ela já consegue conectar no banco. E aí, eu vou começar a criar aqui uma classe, um método para inserir a informação no banco de dados. Então eu vou criar aqui, ó, public void inserir. Beleza? Para eu inserir um aluno, eu preciso do aluno. Então, olha lá, eu passo um aluno como parâmetro, que é um model do aluno. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? A primeira coisa é eu criar a string de conexão. A string de conexão não, a string de SQL. Então, a minha string de SQL, vamos pensar aqui, ó. Quais informações eu vou ter que inserir? Olha lá, ó, nome, pai, mãe, responsável e as notas de 1 a 4. Então, olha lá. Insert into aluno. E aí eu já vou colocar aqui, ó, nome, pai, mãe, responsável, nota 0, nota 01, nota 02, nota 03, nota 04, aqui no nota, né? Aí, ó, espaço aqui, values. Aí, o que eu vou fazer?
Para cada campo que eu tenho aqui, ó, um campo, outro campo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou ter aqui um ponto de interrogação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Por que você ali, entre o nome, pai e mãe responsável, você colocou abrindo as chaves, né? E aí abriu outra aqui embaixo, com as notas e fechou, porque você colocou tudo dentro do... É porque eles estavam acostumados a botar lá, tipo, certinho para o aluno, palma, e tipo, só botar o valor só, não fazer esse... Ah, tá. Olha só. Primeiro que eu vou colocar o código do aluno, né? Então, veja aqui que no aluno ele tem... Ah, aqui eu não coloquei, então eu vou ter que criar. Ó, private int código ou matrícula, tanto faz. Essa matrícula vai ser a chave primária lá do banco de dados, tá certo? Vocês conhecem a chave primária? Beleza. Ó, olha, inclusive eu queria reclamar com vocês que é o seguinte: quando a gente estava fazendo essa classe aqui essas classes de módulo, né, que são os atributos privados get set, vocês estavam demorando muito. Eu não sei por que tanto demora, né? Então eu vou fazer aqui para esse código os métodos get set dele, porque só está faltando ele. Então aqui, ó, eu não sei por que vocês demoravam, né? Selecionei botão direito, e aí eu tenho aqui, ó, refatorar, e aí eu tenho aqui, ó, encapsular campos. Então, olha lá, já está marcado, eu mando refatorar, já está lá, né? O get set para ela, né? Então, era só vocês terem feito isso. Vocês falam, professor, não está dando tempo. Pô, eu fiz na mão, vocês fazerem assim, vocês poderem recuperar o tempo perdido. Né? Então, não precisava ficar programando um a um, né? Mas, enfim, esse cara aqui, ele é a chave primária. Então, respondendo a pergunta, né? Eu não vou dar insert em todos os campos, porque o campo código, ele é auto-incrementado. Então, o próprio banco de dados vai gerar o valor dele. E aí, eu tenho que nomear os campos para dizer que eu não vou fazer o insert naquele primeiro campo, que é o código lá da tabela. Entenderam a jogada? Se eu vou fazer insert em todos os campos, eu não preciso nomear os campos. Mas se eu for fazer insert somente em alguns campos da tabela, aí eu tenho que nomear aqueles campos para fazer insert só neles, tá? Outra coisa também, que eu tenho o hábito de, mesmo quando eu vou fazer um insert em todos os campos da tabela, embora não seja obrigado eu listar todos os campos, eu listo. Por quê? Porque para eu fazer o insert sem listar os campos, eu sou obrigado a colocar os valores na mesma ordem do create table. Beleza? Então, se eu quiser inserir numa ordem diferente, eu não posso, porque vai dar erro no SQL. Então, para eu não ter que ficar toda hora indo no banco, tal, e o insert assim também, ele sai mais rápido, tá? Só para deixar assim de leve para vocês. Por quê? Porque quando você faz insert numa tabela e você não lista os campos que você vai inserir, o banco de dados tem que fazer um select no dicionário de dados dele para descobrir quais são os campos daquela tabela e a ordem dos campos, para daí ele conferir se você fez o insert certo. Então assim ele já vai direto. Beleza? Então só para saber que no momento do insert, o banco de dados não sabe o nome dos campos. Você pode ter feito um alter table,
e alterado o nome do campo, acrescentado um campo a mais, tirado um campo, ele não sabe. Então ele tem que ir fazer o select no dicionário de dados dele para saber quais são os nomes dos campos, a ordem deles, tudo certinho, para depois ele conseguir fazer o insert que você está mandando, entendeu? Então assim é mais rápido. Desculpa aí, mas vamos continuar, né? Beleza. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e, propriamente dito, eu tenho que fazer a inserção. Bom, quando eu faço, para fazer a inserção, eu posso ter erros, né? Então eu sou obrigado a colocar aqui uma estrutura de try e catch. O erro que eu geralmente tenho é um erro de SQL exception. Então eu vou tratar esse erro, tá? Só com, por enquanto, né? Só como um print stack 3 e acabou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, já sabe. Tá lá. Beleza. E aí eu vou começar a fazer o que eu preciso fazer. Bom, primeira coisa, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada prepared statement. Vou chamar ela de PS e ela vai receber a minha conexão.prepared statement. Então eu ainda não tenho uma conexão. Então eu vou criar a minha conexão. Connection com recebe conectar, né? Então olha lá, conectei no banco, agora o meu prepare statement vai receber conexão.prepare statement. Prepare statement. E aí eu passo o meu SQL. Beleza? Esse prepare statement, esse cara é o que vai compilar o meu SQL para mandar através da conexão do banco, mandar para o banco de dados, tá? Então, agora eu tenho um outro passo a fazer. Lembra? Aqui no meu insert, eu tenho pontos de interrogação no lugar dos valores. Então, eu tenho que substituir cada ponto de interrogação desse por um valor, que é o valor do nome, do pai, da mãe, do responsável, das notas daquele aluno. Beleza? Então, eu vou, através do prepare statement, eu vou setar os valores. Então, ó, ps.set string, aí ó, eu tenho um i, que é a posição, e eu tenho o valor. Então, o nome está na primeira posição, ó, insert into aluno, o primeiro campo que eu vou inserir é nome. Então, na posição 1, eu tenho que pegar do aluno get nome. Olha lá, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro ponto de interrogação e vai substituir pelo conteúdo do get nome. Com todos. Aí eu vou ps.set string na posição 2, aluno.get pai. ps.set string na posição 3, aluno.get mãe. ps.set string na posição 4, aluno.get responsável. ps.set double na posição 5, aluno.get nota 1. E esse é aquele momento. Mas eu só botou posição 4. Não mudou. Errei.
Fazer igual as tia da quarta série, era só para ver se você estava prestando atenção, né? Era pegadinha. A tia nunca erra, né? Da quarta série, nunca. Beleza? Então, peguei do objeto que foi passado, substituí, e agora eu vou fazer, ó, ps.execute. Beleza. E a média? Não, a média não tem. A média, lembra que ela é calculada na tela? A média não tem. ps.execute, acabou, eu vou fazer um ps.close, matei a variável. E acabou. Veja bem, prestem bem atenção. Quando der erro nessa linha aqui, vocês erraram uma de 3 ou 4 coisas. Primeira coisa que você tem que ver, o SQL está errado. Primeira coisa, se o SQL estiver errado, não vai dar erro aqui, vai dar erro na hora que eu mando para o banco, tá? Então tem que dar um confere no SQL. Segunda coisa que pode estar errado, o seu método conectar devolveu uma conexão nula, ou seja, ele não conectou porra nenhuma. Terceira coisa que pode estar errado, não está nessas variáveis aqui, ó, no objeto aluno que veio, não algum campo que era obrigatório e tal, ou que tinha um valor que deveria ser respeitado, ele não veio ou veio errado aqui no objeto aluno. Tá beleza? E mais absurdamente, que já aconteceu de eu pegar neste laboratório, mais absurdamente, e eu estou falando só para inteirar 4 coisas, que eu falei que eram 3 ou 4, então essa quarta eu estou pegando de um absurdo. Uma vez um certo aluno ou aluna, não vou dizer, me aparece aqui e o programa dele não inseria dados de jeito nenhum, e eu tento arrumar daqui, tento arrumar dali, coisa e tal, quando eu vi, este aluno não tinha criado a tabela dentro do banco de dados, então só faltava esse detalhe, né? Então tem que tomar cuidado para a tabela existir no banco de dados, que é o que a gente vai fazer agora. Create table aluno, aí eu vou colocar lá o primeiro campo, o código, que é int, é uma primary key, identity 1,1, aí nome varchar de, sei lá, 100, not null, pai varchar de 100, infelizmente, né, null, né? Porque a mãe estava lá na hora que a criança nasceu. Agora o pai, né, às vezes não estava. Então pode ter nulo ali. Mãe varchar de 100, not null, responsável, vou colocar aqui também varchar de 100, vou deixar o not null, porque nem que o próprio aluno seja o seu responsável, tem o responsável. A mãe responsável também? Pode ser, aí você repete. Nota 01, que vai ser um numeric de 3,1. Numeric de 3,1. O número pode ter
até 3 dígitos, sendo que 1 é decimal. Então, por exemplo, 8,7, 10,0. Tá vendo? Um 0 e o outro 0 é decimal. Aí, todos eles podem ser null. Chegou aquele momento, né? Beleza. Ó, vou selecionar e executar. Beleza, criei o banco. Se eu quiser ver como é que está o meu MER nesse banco de dados, né? Olha lá, Java 2017-02, eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, diagrama de banco de dados. Eu clico no maisinho aqui, ó, ele vai me fazer uma pergunta, eu respondo sim. E aí, ó, botão direito, novo diagrama. Eu adiciono as tabelas que já tem e ele me mostra o MER. Tá? Como não tem mais tabelas relacionadas, eu só tenho essa mesmo. Tá? Eu posso salvar esse cara, né? Aqui, ó, salvo ele, vou chamar ele de DTG Java 2017-02. Pronto, criei o meu diagrama, tá lá. Toda vez que eu quiser ver o MER, como é que tá, eu olho aqui. Tá certo? Tranquilo? Até agora? Tranquilo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Pensaram que eu ia dar uma trégua para vocês? De jeito nenhum. Nós vamos lá na tela e vamos substituir o cadastrar que estava cadastrando num vetor. Nós vamos substituir ele para ele já cadastrar direto no banco de dados. Tranquilo? Então vamos lá. Isso aqui eu não preciso salvar, né? Ó, a nossa tela que está dentro do viewer, né? Agora está tudo arrumadinho, então eu já vou logo onde a coisa está. Ó, dentro do viewer eu tenho a tela e aqui eu tenho o botão cadastrar. Beleza? Então aqui no botão cadastrar, ao invés de eu fazer isso aqui, né? Alunos.add criar aluno, olha só o que eu vou fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Controle do aluno eu vou chamar de C aluno igual a new controle do aluno. Beleza? Aí eu vou fazer assim, ó, C aluno ponto inserir. E aí quem que eu vou passar? O criar aluno. Acabou, está no banco de dados. Beleza? E quando você for excluir o... Vai ser da mesma forma, só que eu vou ter consultado o aluno primeiro, ele vai estar com os dados na tela, eu mando excluir. Vamos fazer um teste aqui, ó, aluno, beleza, olha só, primeiro eu vou lá no banco e vou fazer o seguinte, olha lá, select codinome pai, mãe, responsável, nota 01, nota 02, nota 03, já vou explicar, nota 04, from aluno. E aí? Beleza. Por que eu não coloco asterisco? Porque aquele mesmo problema, quando eu coloco asterisco, a minha consulta é mais lenta, porque o banco de dados tem que descobrir o que é asterisco, quais campos. Vai descobrir até E aqui, isso na hora da gente programar é ruim, porque você tem muito mais coisa para digitar. Mas depois que a tua aplicação está pronta, ela fica mais rápida do que a galera que fez tudo com asterisco. Entendeu? Então, ó, não tem nada no banco de dados. Vamos tentar, então, vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou me cadastrar aqui, né?
Beleza? Vamos ver se vai. Cadastrar. Ó, deu aqui. Não, mas é porque a matéria é sacanagem. Mas enfim, deu lá. Dados cadastrados com sucesso. Então agora, vamos lá no banco. Vou repetir. Olha lá, tá lá. Beleza? E aí, ó, ele cadastrou com o código 1, né? Se eu cadastrar outra pessoa, vai vir com código 2, código 3 e aí vai. Tranquilo? Mas eu cálculo. Tem dois campos. Lá no STF, você Cálculo. chamou todas as informações que você chamou da tabela. Como assim? Olha, volta lá no STF. Você chamou todas as informações dele lá quando a gente fazia essa busca. A gente já chamava os nomes, from select. Asterisco from aluno. Então, o asterisco, quando você coloca asterisco, você faz com que a sua tabela, o banco de dados, ele sabe o que é asterisco, você concorda? Porque cada tabela tem campos diferentes, e o asterisco são todos os campos de uma tabela. Então, o que o banco de dados faz? Ele faz uma busca no dicionário de dados dele para descobrir o que quer dizer asterisco, para depois remontar o seu SQL. Então, no final das contas, o seu SQL é esse aqui. Entendeu? Só que aí você está deixando o banco fazer mais um passo. Só que esse um passo para o banco, olha só, imagina. Você mandou o asterisco para o banco. Aí o banco vai lá no dicionário de dados dele, descobre, volta, remonta o seu SQL, e aí que ele volta de novo para fazer a consulta na sua tabela. O que é lento num computador? É o acesso a disco. O disco, o HD, é a memória mais lenta que tem. Então, o que você poderia fazer com um acesso a disco, se você tivesse colocado lá o nome dos campos, você está fazendo, ó, chegou no banco, é asterisco, o banco vai consulta no dicionário de dados, fez um acesso a disco, voltou, remontou o SQL, aí consultou de novo, 2 acessos a disco. Você dobrou. Então, você faz uma consulta no tempo de 2, praticamente. Entendeu? Então, eu tenho costume de nomear. Porque, você imagina, você faz um programa que 1000 pessoas estão usando ao mesmo tempo. Aí, quer dizer, o programa já fica útil. Entendeu? Uma pessoa só não sente diferença. Mas quando tem uma cacetada de pessoas usando, esse programa está numa rede. Pô, cada vez que você vai e volta, fica ruim, entendeu? Então ele vai ficando mais e mais pesado. Certo? Qual que era a sua pergunta que você ia fazer? É porque ele deu um código, ele botou 1 e 1. Assim, ele Não, essa é a linha 1. a linha. É, só a linha. Olha só, aqui eu esqueci de falar. Será que eu apaguei? Apaguei. Lembra que eu coloquei identity na chave primária? Identity 1,1 significa que a chave primária começa com o número 1 e ela, a cada novo registro, ela soma 1. Então, o 1 e 1 é um valor inicial e o segundo número 1 é um incremento. Então, ela começa em 1 e incrementa de 1 em 1. Então, se eu inserir um novo registro ali, vai ser o código 2, vai ser o 3, vai ser o 4. Se eu apagar um do meio, aí ele vai continua, mas ele não muda a chave primária. Eu fiz, 1, 2 e 3. Apaguei o 2, fica 1 e 3. Aí o próximo que eu vou inserir é o 4. O 2 não tem mais. Entendeu? Ele nunca volta. Tá? Mas isso não seria meio... Não porque o que acontece? A ideia da chave primária, ela é boa quando o banco de dados consegue fazer da própria chave primária um índice. E para ser um índice, ele tem que estar ordenado. Então, se eu apaguei o 2 e estou lá no 1000, aí ele pensa assim, vagou o 2, o próximo que eu insiro é o 2. Então desordenou.
Então a ideia dela é que seja igual um índice já ordenado. Isso se chama índice clusterizado. O índice está na própria tabela. O índice não cluster é quando acontece isso. Você cria uma chave primária que não está ordenada. Aí o que o banco de dados tem que fazer? Ele tem que criar um índice à parte da tabela ordenado, para ele procurar pelo índice. Aí dá o mesmo problema do inserir sem nomear os campos. Ele faz um acesso no índice para depois buscar na tabela. 2 acessos a disco. Entendeu? Então, quanto menos acesso a disco você puder fazer, melhor. Mais rápido, porque funciona mais em memória. A memória RAM é muito mais rápida que o HD. Tanto que quando você abre o seu computador, ele não demora para abrir, ele está lendo do HD. Coloca um cartão SD no lugar do HD para você ver, ele vai rapidinho, o computador liga. Por quê? Porque o que ele lê do HD está numa memória bem mais rápida, o que ele lê do cartão está numa memória mais rápida do que o HD. Aí ele liga mais rápido, o computador liga mais rápido. Por causa disso que tem gente que coloca um cartão, uma memória flash, uma memória SD, de, sei lá, 128 GB só para colocar o sistema operacional nela. Porque aí quando você liga o computador, liga rapidinho. Entendeu? Aí o cara coloca ali o sistema operacional e os programas que ele instala. Então qualquer programa abre rápido. Mas aí o HD não, aí o HD o cara deixa para guardar as informações dele. Aí os arquivos ele guarda no HD. Entendeu? Que aí não tem problema. Vai salvar um arquivo pequenininho, ele salva rápido. Você não sente ele, mas você não sente a lentidão. Entendeu? Tranquilo? Isso aí.